Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir do local habitual, os estúdios da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode também escutar indiferido nesta rádio aos sábados às 12 e aos domingos às 21 horas. E indiferido pode ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas às 21 horas. Estamos em direto também no Facebook. Hoje o tema de destaque neste programa é o apagão financeiro. Boa noite, Fernando Lima. Bem-vindo ao programa, bem animado para temas muito quentes que temos para si. Muito quentes. Foi, de facto, uma semana, eu diria, quente e deprimente ao mesmo tempo. Não só por causa do apagão, mas também por causa dos últimos acontecimentos em Marromeu, que espero tenhamos aqui a oportunidade também de falar sobre esta eleição em 8 meses em Marromeu. Que provocaram uma confusão. Muito bem, mas por enquanto vamos ao seu facto de semana, que é a entrada da Ethiopian Airlines em Moçambique entra 1 de dezembro. Isto também está a provocar. Exatamente. Provocou para já uma reação, digamos, de ansiedade por parte do sindicato dos trabalhadores da LAM, mas claramente na indústria este é um problema que deve ser considerado. Aquilo que eu acho é que há muitos anos atrás estas preocupações deveriam ter sido veiculadas, porque a razão porque a Ethiopian está a entrar em Moçambique, a razão porque antes a Fastjet entrou em Moçambique foi uma pressão inclusivamente da opinião pública moçambicana para que o país tivesse serviços aéreos de qualidade, serviços aéreos que servissem o país, que servissem os moçambicanos e, portanto, no meio de uma grande contestação e de uma grande decepção que têm sido, até há bem pouco tempo, os serviços da LM, ou se calhar corrigindo um pouco esta imagem, um serviço que tem tido os seus altos e baixos, porque tem andado um bocadinho ao sabor das conveniências, mas das várias administrações, diria. Mas convenhamos que uma companhia que tem que cancelar voos, porque o próprio fornecedor de gasolina faz com que os voos não se executem, uma companhia que tem que ir a Joanesburgo ou tem que ir a outro aeroporto abastecer-se para fazer depois voos alternativos em função da gasolina, é porque algo está mal. Aliás, ainda hoje, sexta-feira, o seu novo diretor-geral falou das dívidas da empresa e disse que agora a companhia está a tentar pôr em dia essas dívidas, mas são dívidas avultadíssimas, 3,7 milhões de dólares. Agora, a questão é a seguinte: dentro de uma semana, a Ethiopian Airlines vai entrar em Moçambique, vai entrar com serviços para 8 cidades moçambicanas, exatamente 8 cidades que são agora servidas pela LAM, vai fazer horários praticamente em cima dos horários da LAM. Alguns dos horários têm uma diferença de 10 minutos. Ora, isso claramente é um desafio para a LAM e um desafio comercial para a LAM. Para além disso, a Ethiopian Airlines, neste caso Ethiopian Airlines Moçambique, portanto é uma empresa registada em Moçambique, vai operar com uma frota muito mais competitiva que a frota da LAM. Aparentemente tem outras facilidades que a LAM não tem, nomeadamente a operar em voos noturnos para determinados aeroportos, a operar com determinados aparelhos para determinados aeroportos onde não existe esta certificação. Portanto, digamos que há uma nova companhia que é uma das maiores de África, que vem operar em território moçambicano e que tem, à partida, condições leoninas para operar. Portanto, é com, digamos, este misto de satisfação e apreensão que esta entrada da Ethiopian deve ser, eu diria, saudada. Saudada no sentido que o público moçambicano, os clientes moçambicanos, vão ficar certamente melhor servidos, com mais oferta em termos de voo.
com apreensão, porque eventualmente a companhia aérea de bandeira, a companhia moçambicana, se vai ressentir. Devemos ficar preocupados? Bem, eu penso que numa economia de mercado devem triunfar. Mas isso pode ajudar a desafiar a própria LAM. Exatamente, era aí onde eu queria chegar. Numa economia de mercado triunfam os melhores. Pelo facto da Ethiopian ter à partida toda esta fama e este prestígio atrás de si, não quer dizer que a sua operação moçambicana vai ser melhor que a LAM. E a LAM, que tem vindo a melhorar na sua operação, tem aqui um ótimo desafio para provar a preferência dos moçambicanos pela sua companhia e, de facto, mostrar que não teme a concorrência. E uma das coisas que prejudicou muito a LAM, que prejudicou muito o país e os clientes da LAM, foi exatamente uma situação de monopólio de que a LAM se beneficiou ao longo de décadas e que não lhe permitiu crescer e posicionar-se ao nível dos desafios do mercado moçambicano, a começar pela sua força de trabalho. Uma companhia que tem 4 ou 5 aviões tem 900 trabalhadores. Eu compreendo que os sindicatos estão apreensivos, mas... Os sindicatos estão tão apreensivos que falam de que isto vem pôr em causa a soberania, vem pôr em causa a sustentabilidade, vem pôr em causa o projeto da luta contra a pobreza abraçado pelo governo. Bem, eu aqui acho que os sindicatos estão, como se costuma dizer na gíria, estão a piar tarde, porque a questão da soberania foi contrariada pela política de céu aberto, que é a política de abrir o espaço aéreo moçambicano à concorrência e à participação de companhias internacionais. Portanto, se o sindicato queria protestar, devia ter protestado há uns anos atrás. E também devia ter protestado do mau serviço que a companhia que eles representam prestava aos moçambicanos, porque é isso que está na base das pressões que foram exercidas sobre o governo para que, de facto, libertasse o espaço aéreo moçambicano. E no passado vimos que, mesmo tendo havido episodicamente outras companhias aéreas a operar em Moçambique, o protecionismo reinante sempre protegeu a LAM e todos os projetos de competição, quer nacionais, quer internacionais, foram mortos porque a companhia LAM sempre se beneficiou deste protecionismo. Portanto, estamos, de facto, a inaugurar uma nova era. Vamos ver se, de facto, a Ethiopian Moçambique engole a LAM ou será engole a LAM ou resiste a sabotagens, porque virão aí. Claro, mas aí a questão é que a Ethiopian Airlines é uma companhia com muito músculo e, portanto, muito preparada para resistir a essas sabotagens e tem executivos de topo dos melhores deste continente. Portanto, não vai ser por aí. Mas também eu acho que é um grande desafio para a direção da LAM, para os quadros da LAM, competirem com uma companhia deste gabarito. Portanto, eu não fico particularmente preocupado, antes pelo contrário, acho que é importante para o país que a Ethiopian passe a operar nas linhas domésticas moçambicanas. Devia ser também interessante que o Estado intervenha do ponto de vista financeiro para sanar essas dívidas avultadas que a LAM tem e se preparar para enfrentar uma Ethiopian Airlines que tem um músculo muito forte e é 100% detido pelo Estado etíope. Eu penso que o Governo está a considerar essa hipótese. Penso que a própria companhia e a sua nova direção põem quase esta questão como uma condição sine qua non para haver competição e para que a LAM esteja de facto de rodas no ar. Rodas no ar significa poder competir, ou seja, que seja conseguido um write-off
das dívidas para trás, para que a companhia esteja em condições mais à vontade para a competição. Aquilo que eu sinto é que o Governo, que em princípio não discorda desta opção, quer ver um bocadinho mais como no póquer, quer ver o jogo para saber se deve ou não deve apostar, porque no passado estas propostas também foram postas em cima da mesa e anteriores gestões, e não vou dizer todas as gestões, mas gestões do passado deixaram muito a desejar em relação aos planos para revitalizar a nossa companhia de bandeira. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso principal tema, que é o apagão financeiro. Depois de uma longa noite negocial nesta terça-feira, finalmente terminou o apagão da Simurede, que é o sistema de transações eletrônicas. Muitas intervenções foram feitas, com o governador primeiro a extremar posições na Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República. Depois, mais tarde, esta tarde, deu uma volta de quase 180 graus em Quelimane. O governo a intervir, a dar luz verde à banca para negociar com a BestFest, que é o provedor de software usado pela Sociedade Interbancária de Moçambique, a SIMO. Fernando Lima, depois de todas estas confusões, que lições a tirar deste processo? Bem, as lições são óbvias e não são difíceis de elencar. Se uma pessoa não tem as armas para lutar, e para lutar naquilo que devem ser os objetivos nacionais, neste caso ter uma rede bancária moderna que sirva os clientes e o mercado de Moçambique, não se mete em bravatas, em arrufos e em questões de humor, e que deita por terra todos os esforços que foram feitos para se chegar a esse patamar de modernidade, de eficiência e de contentamento dos moçambicanos. E não é por acaso que o próprio governo se tem empenhado em incentivar a população moçambicana a aderir à bancarização. Há neste momento um programa incentivado pelo governo, que é de levar a banca às zonas rurais. Portanto, o governo está muito empenhado neste tipo de projetos. Ora, quando o sistema colapsa, todo este esforço é posto em causa e, portanto, quem tomou a decisão de virar as costas ao provedor de serviços das operações bancárias eletrónicas prestou um mau serviço ao país. Portanto, é uma boa notícia que esse mesmo sistema tenha sido restabelecido na terça-feira, seja ele provisório ou definitivo. Mas o Banco de Moçambique, ou melhor, a partir de Quelimane, o Rogério Zandamela, que deu a volta em relação às declarações que fiz na Assembleia da República, e diz que não foi um plano da banca comercial pagar a BestFest para o estabelecimento da Simurede. Houve uma colaboração do Banco de Moçambique. Aliás, o Savana avança também que antes da Banca Comercial negociar, primeiro conseguiu um sim da CIMO através da juiz de Tover. Como é que vê esta volta do governador do Banco de Moçambique? Bem, aqui no meio deste processo, toda a gente tem que tentar salvar a face. E neste caso, claramente, o governador do Banco de Moçambique tem que corrigir o tiro e também emendar a sua imagem, porque saiu muito beliscada em toda esta confrontação, porque qualquer moçambicano mediano vai atribuir ao acionista maioritário da CIMO, ao Banco de Moçambique, que é quem tinha a faca e o queijo na mão, o que aconteceu na sexta-feira, ou seja, o apagão, a interrupção dos serviços. Porquê?
por causa da intransigência em se negociar com o provedor, ou seja, pagar-se pelas licenças da BizFirst. E, portanto, o que é que está por detrás disso, e já o dissemos no último programa que fizemos aqui, quando em primeira mão estávamos a discutir alguns destes aspectos. Há uma questão de interpretação em relação ao pagamento ou não pagamento das licenças. O provedor acha que se as licenças mudam de mão, ou seja, se mudaram da Interbancos, o antigo provedor, para sim, a empresa que fazia a gestão da rede, para uma nova empresa, a Simo, também as licenças tinham que ser adquiridas pela nova empresa. Aliás, mas o argumento do Zandamela é: comprei os ativos, comprei os passivos, comprei absolutamente. Tudo. Mas, é esse o problema de entendimento que há aí. Quanto a mim, é esse o problema. Mas, em março de 2016, foi assinado um memorando de entendimento que envolveu a Interbancos, a BizFirst e a Simo, em que exatamente se acordou, é um documento extenso, 21 páginas, em que se acordou uma série de passos a dar na integração, na integração de tudo que estava para trás e que era herança da Interbancos na nova rede, até porque a nova rede, por lei, é mandatória para todos os bancos que operam no sistema bancário moçambicano. E está claro nesse memorando de entendimento que a transmissão das licenças se faria a título oneroso. Costuma-se dizer que onde há 2 advogados, há 3 soluções para o problema. Talvez seja um problema de advogados, mas o que é certo é que quando os intervenientes, num determinado processo, sentem que as posições se extremam, quando não há backup, quando não há alternativa, redundância a esse mesmo sistema, quando não está montado um sistema alternativo que a qualquer momento pode ser ligado e, portanto, digamos que a Simo ficar-se a rir do antigo provedor, não se podem fazer estas aventuras. As aventuras de deixar milhões de moçambicanos sem serviços, não milhões de moçambicanos, mas alguns milhares no exterior com problemas embaraçosos de contas de hospital, de hotel para pagar e que não tinham esta possibilidade. Portanto, houve alguma falta de sensibilidade na natureza e na dimensão do problema. Agora, o Banco de Moçambique e o Simo não foram parte da solução. Nunca poderiam estar completamente à margem de uma solução para este problema. Isto significa o seguinte: operando o sistema dentro da Simo Rede, qualquer negociação com a BizFirst, qualquer reatamento das licenças, das palavras passe, do refuncionamento do sistema, tinha que passar pelo acordo, pela concordância, pela colaboração da Simo Rede, senão o sistema, apesar de todo este debate teórico da cibernética e de que as coisas funcionam num espaço algo virtual, não, há questões muito práticas, materiais, físicas, que não permitiriam que este sistema funcionasse sem o apoio da Simo Rede. Agora, isto significa que a Simo Rede formalmente é parte do acordo? Tanto quanto eu sei, não é. De tal sorte que vai continuar a seguir um outro caminho de procurar, este é provisório, mas procurar um outro provisório. Absolutamente. E não só. O governador do Banco de Moçambique tem todo o direito de dar a sua versão, dos acontecimentos. Nós, jornalistas, não somos parte deste acordo. Nós
dialogamos e falamos com o governador do Banco de Moçambique, com a banca comercial, com os operadores de software e temos a responsabilidade de trazer ao público o que é que de facto se passou, o que é que de facto tem estado em jogo, e não é pela eloquência do discurso do governador que vamos ficar impressionados ou intimidados. Ou seja, o governador pode intimidar a banca comercial, mas, em princípio, não intimida os jornalistas e não intimida os comentadores pelo facto de argumentar que sempre esteve por detrás desta solução. Se esteve por detrás dessa solução, por que é que não apareceu a beber o champanhe na terça-feira à noite? Por que é que não esteve, por exemplo, na negociação que houve na Associação Moçambicana de Bancos? Só se tem. E por que não abriu esse espaço quando prestou declarações no Parlamento? Exatamente, quando foi, digamos, encetar um novo capítulo de crispação em relação a este problema. Quando, no dia anterior, tinha dado uma clara indicação à banca que a BizFirst não era opção. É assim, o governador Rogério Zandamela é uma pessoa viajada por todo o mundo, lida em termos de grandes jornais internacionais, Washington Post e o New York Times. Ele pensa que na aldeia que é Moçambique e Maputo, que porque ele faz uma declaração em Climane, temos que ir todos seguir a sua declaração. A declaração dele é mais uma declaração. A declaração dele, a declaração do ministro, tem exatamente o mesmo efeito. Claro que aqui há outros condicionalismos, há pressões de caráter político, há intimidação em relação a tentativas de intimidação de jornalistas, manipulação de informação. A imprensa não funciona nos mesmos moldes que funciona nos Estados Unidos. Mas os ministros que pensam que as suas declarações serão tomadas como uma declaração divina, esse tempo já passou. Não há mais esse tempo, e os responsáveis moçambicanos têm que saber lidar com a comunicação. E para além dos erros técnicos e políticos que foram cometidos nesta ação, claramente houve um tremendo erro de comunicação. A BizFirst, o Banco de Moçambique, devia ter estado à frente da solução e da resolução deste problema. Não foi isto que foi sentido neste país. E a imagem que passa, errada ou certa, é que foi a banca comercial que trouxe a solução, que liderou este processo e que tentou encontrar uma solução para resolver o apagão. Alguns setores, Fernando Lima, pedem a cabeça de Rogério Zandamela. Podemos falar disso ou seria uma decisão precipitada? Aliás, o próprio Rogério Zandamela, em Quilimane, disse que quando foi convidado para vir para Moçambique pelo Presidente da República, deram-lhe uns termos de referência. Está a agir dentro deste quadro. O editorial do jornal Notícias, um jornal pró-governamental, semi-estatal, encoraja... Em que o proprietário era exatamente o Banco de Moçambique, encoraja Zandamela a ir em frente perante um grupo de pessoas, um grupo de mafiosos que querem continuar a controlar o sistema. Não, é assim. E é interessante falarmos do Notícias porque eu devo dizer e devo dar o crédito ao governador Rogério Zandamela de se apartar da propriedade do Jornal Notícias. Uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou cá, e isto não foi muito noticiado, foi exatamente passar a propriedade para o IGEP em termos de participações do Estado, e o Banco de Moçambique não é mais formalmente dono da Sociedade de Notícias ou proprietário dos jornais da Sociedade de Notícias. É assim, o governador do Banco de Moçambique
está a tentar, desde que chegou, imprimir uma determinada política financeira para o país. Tem tido sucesso em muitas frentes, acho que é inegável, acho que nem sequer é controverso todos as alterações que ele conseguiu imprimir em termos de taxa de câmbios, em termos de inflação, são questões em que a sua mão tem sido notável. Também é notável a forma como está a tentar disciplinar o setor financeiro, e eu espero que nunca, enquanto estiver no cargo, nunca lhe trema a mão no sentido de pôr o nosso sistema financeiro na ordem, os bancos disciplinados, e quando eu digo a banca disciplinada, não estou a defender que os gestores e as instituições financeiras devam ser compostas por meninos de couro. Tem que haver também uma relação de transparência, uma relação de olhos nos olhos, eu diria, entre a banca comercial e o Banco Central, o que não tem existido. E aquilo que a banca comercial acusa Rogério Zanamela, e ele sabe isso perfeitamente, é que a relação é uma relação de imposição, de medo, de martelo e chamboco sobre os executivos da banca. Por exemplo, todas as multas que têm sido aplicadas, de facto, os bancos podem contestar essas multas, mas os bancos, devo dizer sem receios, sem rodeios, têm receio que, se forem a contestar as decisões, novas multas virão. Agora, porquê que novas multas virão? Eventualmente porque os bancos têm as suas culpas no cartório. E, portanto, quando são acusados de branqueamento de capitais e de fomentar o terrorismo, eu não estou a ver nenhum Bin Laden a atuar nos bancos comerciais. Mas, postas as coisas noutra plataforma, o que acontece é o seguinte: por causa da competição, por causa da procura de lucro, por causa dos bónus e dos incentivos que a banca recebe pelas suas operações, claro que há um grande fechar de olhos em relação à proveniência de parte do dinheiro. Não é preciso ir fazer um curso especial de branqueamento de capitais para fazer contas e chegar à conclusão que uma parte deste pulmão económico que é evidenciado, por exemplo, aqui na capital de Moçambique, com estes novos arranha-céus e isso, não tem uma correspondência real com aquilo que é produzido pela nossa economia. E se acrescentarmos a isto os relatórios complementares que são feitos com regularidade por serviços de inteligência externos que dizem que Moçambique é um corredor de droga, é um centro de lavagem de dinheiro, afinal, a lavagem de dinheiro faz-se como? Também se faz por via da banca. Aliás, a lavagem, meter o dinheiro no sistema financeiro. Lavagem significa exatamente transformar dinheiro sujo, que pode chegar nas malas, e metê-lo no sistema, portanto, branqueá-lo. É isso que se chama branquear. Como é que se branqueia? Branqueia-se também através do sistema financeiro. A partir do momento que o dinheiro está nas contas bancárias, que é possível arranjar-se uma justificação para que este dinheiro esteja nos bancos, então o dinheiro está limpo. Por exemplo, porquê que temos tantos hotéis? Será que os hotéis todos têm taxas de ocupação a 100%? Se calhar a autoridade tributária tem que fazer uma investigação mais criteriosa, ver os impostos, ver os IVAs e ver se de facto estes hotéis têm todas as taxas de ocupação que clamam, porque é outra maneira, por exemplo,
de se lavar dinheiro, e por isso mesmo que Nampula e Nacala é onde os hotéis surgem como cogumelos, nem sequer é a zona em que vários relatórios de combate à droga citam como corredores. Absolutamente. Portanto, para responder à pergunta se deve rolar a cabeça de Zandamela ou não. Não. Eu acho que nos fundamentos, no fundamental, o governador Zandamela está certo nos seus objetivos. Agora, não se pode distrair e não pode cometer estes erros que eu diria táticos. A questão de não negociar com a BIS-FIRST, não tendo alternativa, taticamente é um erro estrondoso. Não se deve envolver em questões semânticas de boas práticas ou as melhores práticas quando tenta justificar o injustificável em relação à consolidação do exercício financeiro do banco no ano de 2017. Mais, o argumento do tipo é uma empresa Zita que não tem... Não só da empresa Zita, depois vamos ver que não é tão empresa Zita, mas eu estava-me a referir ao exercício financeiro de 2017 que, perante a argumentação da KPMG, veio tentar afastar as normas internacionais contabilísticas, portanto já não sei se é Basileia 1 ou Basileia 2 ou Basileia 3, mas o governador também está, digamos, respaldado pelo facto de o Banco Central ser regulado por uma lei orgânica que o protege se deve ou não deve seguir essas normas. Mas aqui há outro problema, porque a banca comercial argumenta, se calhar não argumenta na face do governador, mas argumenta a dizer, bem, para o Banco Central não se aplicam as NIRFs, mas para a banca comercial aplicam-se, e se a banca comercial não aplica a Basileia 3, é punida por isso. Valia a pena o governador do banco envolver-se na disputa com a comissão liquidatária do nosso banco? Esse sim, um banquito. Esse aqui é um bancozinho de esquina, mas foi envolver-se nesta confrontação, na confrontação com o banco, com um pequeno banco. E mesmo na questão do Mosabanco, e trazendo à colação as afirmações em clima de proteção da questão dos capitais dos bancos de capitais estrangeiros e do capital moçambicano na banca nacional, Zandamela está por detrás da destruição do maior banco privado de moçambicanos. Portanto, transformou um banco privado de moçambicanos num banco semi-estatal, porque a participação da Coinha, eu sei que isto é grosseiro dizer isto, mas o fundo de pensões do Banco de Moçambique não deixa de ser um dos braços do Banco de Moçambique que foi utilizado para sanear a famosa banca. Eu acho que das lições deste episódio triste em relação ao provedor de serviços, devia ficar claro que o regulador não pode patinar em dois campos. Não pode ser regulador por um lado e por outro lado ser acionista maioritário. Neste caso... É um dos que defende que o regulador deve fazer o seu papel. Exatamente. O Banco Central devia estar de fora a ver como é que se comportava o sistema e se, de facto, aquele provedor de serviços era o melhor provedor para o sistema bancário moçambicano. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao intervalo deste programa. Voltamos já para a segunda e a última parte. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para as eleições em Maromeu. Fernando Lima, mais uma vergonha chega-nos de Maromeu. Relatos falam de irregularidades graves do que aquelas que levaram o Conselho Constitucional a anular os resultados. Segundo o CIP e outros observadores que acompanharam de perto o processo, a intervenção da polícia e do STAI foi ainda mais grosseira
que a primeira. Por estes relatos, há espaço, Fernando Lima, para o Conselho Constitucional voltar a anular esta votação? Está difícil fazer eleições a Marromeu. Se o Conselho Constitucional fosse um órgão sério, eu não teria a mínima dúvida que estes resultados de quinta-feira teriam que ser liminarmente recusados. Mas, antes de entrarmos para este programa, eu inclusivamente já vi a ata da Comissão Distrital de Eleições dando um resultado completamente oposto aos resultados apurados por duas contagens paralelas feitas ontem em Marromeu. Portanto, eu não sei... E não custa nada contar 8 meses. Absolutamente. Quer dizer, 8 meses e estamos a falar de um universo formal de menos de 6.000 votos, de um universo prático que andou à volta de 3.000 votos. Portanto, nada de especial. Aquilo que eu acho é que, se calhar, houve a declaração unilateral de independência da zona de Marromeu e se transformou numa área autónoma e, portanto, onde as regras eleitorais e as leis de Moçambique não se aplicam neste território, quando os jornalistas não são permitidos em participar nas contagens, quando os observadores são impedidos de assistir às contagens de votos, quando há claramente uma caça aos telemóveis dos jornalistas e dos observadores. Tudo ações que contrariam aquilo que está... E quando tens um presidente da Assembleia Municipal, é presidente de uma mesa. Aliás, isso começou, as irregularidades começaram logo de manhã cedo, com este presidente, a arrepio da lei, a sentar-se numa mesa de voto e achar que estava perfeitamente normal. Mas, pelas imagens que pude acompanhar na televisão, o senhor não ficou muito convencido de que estava a violar a lei. Portanto, não sei se estamos em presença de mais um Carlos Portimão, o polícia ladrão ou o polícia bandidote, que é o presidente eleito do município de Moatize, e digo e uso esta expressão porque este senhor foi acusado e condenado por uma ação de tentativa de suborno em Moatize, e ainda neste pleito eleitoral foi citado como tendo intimidado o diretor do SETAI e depois ameaçado de viva voz um dos jornalistas em teto. Este senhor de Marromeu não bateu em ninguém. Aliás, um seu correligionário bateu no repórter da STV, o Francisco Raiva, a quem daqui expresso a minha solidariedade, mas, portanto, estamos em presença de um autêntico faroeste em Marromeu. Será que isto só meia dúzia de jornalistas tomaram conhecimento desta situação? Eu penso que aquilo que aconteceu e ainda está a acontecer em Marromeu é do conhecimento de juízes, de juristas, de elementos do Conselho Constitucional, da Comissão Nacional de Eleições. Aliás, eu estou extremamente ansioso para ver a cara do Sr. Felisberto Naive e do Sr. Karimo Sao, o que vão dizer desta pouca vergonha que aconteceu em Marromeu. Ora, se 8 mesas deram lugar a esta palhaçada e este circo, eu não sei o que é que vai acontecer em outubro do próximo ano, quando aquilo que está em disputa são 22 mil mesas. E depois há participações estranhas em algumas editais tidas como falsas. Nunca deram de 800 eleitores, tem uma participação de 711. 811. Bem, aí os defensores desse edital poderiam dizer que são os 811
eleitores que foram todos votar, incluindo os mortos, aqueles que estão doentes e aqueles que estão de viagem, mais os votos especiais, portanto, as Forças de Defesa e Segurança, jornalistas, MMVs e todos esses que ultrapassam os 800 eleitores registados naquele caderno. Não, é hilariante, e isto mostra uma situação de total impunidade para as pessoas que estiveram na liderança deste processo. O que, mais uma vez, me leva a questionar da seriedade desta Comissão Nacional de Eleições e deste STAI que deixa passar todos estes abusos. Eu não queria acreditar quando, calmamente, um indivíduo de uma das mesas, entrevistado por um canal de televisão, disse que tinham decidido interromper a contagem dos votos porque tinham que ir jantar. E, portanto, mais uma vez, violando aquilo que está estipulado, que mal as urnas são encerradas, inicia-se o processo de apuramento de resultados. Portanto, o tal de jantar também era uma violação daquilo que está preceituado em termos de eleições. E deixando de lado os números dos observadores e também dos observadores, olhando para os números que foram divulgados pela Comissão Provincial de Eleições de Sofala, a Frelimo com 9.143 votos, a MDM com 1.442, a Renamo com 8.417, isto tudo junto, a oposição ganhou. Bem, eu nem quero comentar isso porque é um fútil exercício intelectual, uma vez que estamos a comentar sobre um erro induzido. Portanto, esses números são falsos. Logo, recuso-me a comentar sobre números falsos. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar para a situação de Cabo Delgado. A situação continua caótica. Desta vez foram queimadas cerca de 30 casas em Chicua Velha, que é o distrito de Nangado, 11 mortos, dos quais 4 queimados dentro das suas casas, incluindo uma criança de 10 anos. E também alguns produtores perderam muita castanha e também alguns compradores que tinham quase 7 toneladas. 7 mil quilos, mais de 7 mil quilos de tonelada de caju, de castanha comercializada foram queimados nesta aldeia de Nangado. Para além dos populares que foram mortos durante o ataque e aqueles que depois morreram queimados dentro das suas próprias casas. Aliás, uma das vítimas foi morto, inclusive, pela própria população, porque foi erradamente confundido com insurgentes, com um dos atacantes. A questão de fundo é que, não obstante o governo procurar pôr a sua melhor face de que a situação está sob controle, o que é facto é que quase todos os dias são reportados ataques. Logo, isto significa que, de facto, a situação não está controlada. A situação, os ataques não são apenas num lugar em particular, por exemplo, no distrito de Macomia, ocorrem noutras zonas, nomeadamente mais a oeste de Macomia, mais para o interior, neste caso no distrito de Nangado, que é um distrito que fica junto ao Rovuma. Muito bem, Fernando Lima, vamos rapidamente para Angola. Está ao rubro complicada a relação entre o presidente João Lourenço e o antigo presidente José Eduardo dos Santos. Joelo, numa entrevista que deu ao Expresso, queixou-se da ausência de uma verdadeira passagem de pasta por parte de seu antecessor e encontrou também os cofres vazios. Zedu contra-atacou e disse que deixou 15 mil
milhões de dólares nas contas. É uma troca de palavras em público muito pouco comum, Fernando Lima, em partidos libertadores em África. Completamente fora de comum e completamente quase diria excêntrica, aquilo que se costuma designar por bate-boca. Ontem, quinta-feira, esta confrontação atingiu um novo patamar, porque J-Lo, como é conhecido o presidente João Lourenço, decidiu comparar José Eduardo dos Santos e os seus colaboradores, portanto aqueles que estão eventualmente envolvidos em ações de corrupção, como um grande ninho de marimbondos. Marimbondos é uma expressão em línguas locais que significa vespa. A vespa é, digamos que é uma versão mais agressiva da abelha, e a sua ferroada é muito mais difícil. E exatamente J-Lo dizia que não tinha medo das ferroadas dos marimbondos e que, portanto, sabia o que vinha quando decidiu empreender esta ofensiva. Um outro aspecto desta cruzada que agora afronta o novo e o antigo presidente é que estes ataques a José Eduardo dos Santos são feitos em Portugal, um país que é habitualmente alvo de... E a escolha desse palco não é por acaso. Primeiro dá uma entrevista ao Expresso a partir de Luanda, prepara o terreno, viaja para Portugal e ainda a partir de Portugal fala dos marimbondos. Bem, isto é uma questão que exige que recuemos um bocadinho atrás. De facto, quase todas as querelas entre angolanos, as querelas de poder, os vazamentos de informação sobre a elite angolana foram sempre feitos para jornais, rádios e televisões portuguesas. A questão atinge tal dimensão e dramatismo que, num determinado momento, e isto é algo de megalómano, o MPLA, que é o partido no poder em Angola, pensou que deveria comprar toda a imprensa portuguesa e todas as televisões, e assim o tentaram fazer, e por isso há um combate cerrado, nomeadamente contra o Expresso, contra o Jornal Público e contra a SIC, que são os ódios de estimação do poder em Angola, porque exatamente não conseguem controlar estes média em particular. Ora, Zé Eduardo dos Santos abriu, em termos verbais, abriu estas hostilidades, portanto, convocando uma conferência de imprensa exatamente quando a J-Lo já não estava sequer em Luanda e estava a caminho da sua primeira visita oficial a Portugal. Portanto, deselegância paga-se com deselegância, e J-Lo respondeu-lhe à letra a partir de Lisboa, isto com mensagens nas redes sociais de Isabel dos Santos, que contesta as afirmações de João Lourenço e a própria situação económica em Angola. Isto tem outros pormenores por detrás, nomeadamente o endurecimento das leis sobre o repatriamento de capitais. Portanto, está a esgotar a moratória em relação ao repatriamento voluntário de capitais. Se não me engano, a nova lei que entra em vigor a partir do próximo ano. Se esses mesmos bens de que existe a percepção que foram ilegalmente exportados para fora de Angola não forem repatriados, o Estado angolano passará a compulsivamente tentar
repatriar. E fala de contratar os chamados caçadores de fortunas. Uma das suas iniciativas em Portugal e junto das autoridades portuguesas foi exatamente pedir apoio para esse tipo de... E assinou acordos. Para esse tipo de ações, porque isto hoje é um tema muito caro aos governos que se veem confrontados com todos estes sindicatos criminais e todos estes conglomerados de poder económico que têm a capacidade de afrontar governos instituídos e, portanto, e claro, pelo facto também que Portugal tem sido ao longo de décadas um dos refúgios muito especiais em que a elite angolana decidiu investir. Por exemplo, Portugal é conhecido pela produção de vinho do Porto. Uma das coisas que a elite angolana tem investido é em vinhas, em quintas vinhateiras no norte de Portugal. Portanto, não são apenas resorts no Algarve e em Lisboa, mas também coisas como que muitas vezes são mais prestígio do que de facto grandes lucros, que são as quintas vinhateiras, que tradicionalmente são propriedade de velhas famílias inglesas. Portanto, os angolanos também acham que têm que competir com as famílias inglesas que têm quintas para a produção de vinho do Porto no Rio Douro. Estamos a esgotar o nosso tempo deste programa, mas uma última questão. Uma maior agressividade, Fernando Lima, Moçambique, era necessária dentro deste quadro angolano, sobretudo para os chamados as dívidas ocultas? Eu penso que sim. Eu penso que no quadro dessa solidariedade entre os partidos libertadores, eu penso que as experiências do Zimbábue, as experiências da África do Sul e as experiências também, sobretudo de Angola, poderiam ser muito interessantes aqui em Moçambique. E não deixa de haver essa pressão psicológica, porque independentemente de o poder fazer que não está a haver, nós sabemos que os ministros moçambicanos, os membros do... Mas era funcionando numa Frelimo que muitas das vezes funciona na lógica de um grupo de máfia. Eu não disse nada disso. Isso cabe aos tribunais apurar se existe uma parte da Frelimo que atua como grupo mafioso. Aliás, gostaríamos que a Procuradoria-Geral da República determinasse ou não se houve um sindicato mafioso que atuou na questão das dívidas ocultas de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com alguma profundidade o apagão financeiro que já foi resolvido na passada terça-feira. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje às 7h10. Pontos de Fernando Lima.